Então a gente viu que se eu tenho duas retas, uma reta transversal a outras duas retas, se os ângulos alternos internos são congruentes, então as retas são paralelas, ok? Então que nem aqui, ó. Então se o ângulo 1 e 2 são congruentes, então as retas R e S são paralelas, né? Bom, vale a mesma coisa entre ângulos correspondentes? É uma pergunta natural, né? Então se eu tenho uma reta T transversal a duas retas R e S, de tal forma que os ângulos correspondentes 1 e 3 são congruentes, então as duas retas R e S são paralelas? São, é exatamente o que diz esse teorema. Então, tanto vale para os ângulos alternos internos, né, um par de ângulos alternos internos. Se um par de ângulos alternos internos é congruente, então as retas R e S são paralelas. Agora, se um par qualquer aí, de ângulos correspondentes forem congruentes também, então elas são paralelas também, tá bom? Vamos ver então por quê. Então veja só, a demonstração desse teorema é muito simples. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, o seguinte, a reta, os ângulos, por hipótese, então ele está falando que eu tenho dois ângulos correspondentes congruentes, então 1 e 3 são congruentes. Então isso é uma hipótese. Então hipótese, o 1 é congruente ao 3, tá? A minha tese, então o que eu quero mostrar? É o que vem depois do então. Eu quero mostrar que as retas são paralelas. Então a tese é que R é paralelo a S. Tá. Bom, o que a gente já sabe de paralelo? Pelo teorema anterior, se eu tenho os ângulos alternos internos congruentes, então elas são paralelas. Beleza. Bom, mas aqui eu não tenho ainda os ângulos alternos internos. O que eu tenho são os correspondentes. Então eu sei que 1 e 3 são congruentes. Então tem a mesma medida, o 1 e o 3. Beleza. Mas o que a gente pode falar do 2 e do 3? O 2 e o 3, eles são opostos pelo vértice. E a gente já viu que todos os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, tá? Então, o 2, ele é congruente ao 3, tá? Porque são opostos pelo vértice, tá? Então, o que acontece? O 1 é congruente ao 3, o 3 é congruente ao 2. Então, pela transitiva, né? Então, desses dois aqui, a gente tira que o 1 é congruente ao 2. E o 1 e o 2 são alternos internos. Então, a gente tem um par de alternos internos que são congruentes. E aí, então, pelo teorema anterior, se eu tenho esse par de alternos internos que são congruentes, então as retas R e S são paralelas. Beleza, pessoal? Então essa aqui é a ideia para demonstrar esse teorema. Bom? Muito bem. Bom, então agora a gente já entendeu algumas coisas, algumas situações, né, para a existência de paralelas, né? Vimos então que dado uma reta e dado um ponto fora dela, existe no mínimo uma reta paralela, né, a reta dada passando por aquele ponto. E agora então a gente pode chegar no famoso axioma das paralelas, tá? O axioma das paralelas, então, ele vai falar o quê? Que existe no máximo uma reta passando por aquele ponto, né? Então, dado uma reta e um ponto não pertencente a ela, existe no máximo uma reta, né? No máximo uma reta paralela a essa. Então, se eu tenho uma reta R aqui e um ponto fora dela, então ele está falando que existe no máximo uma reta que passa por esse ponto e é paralela à reta R. Tá bom? Então veja só, a gente já tinha que existia uma no mínimo. Então no mínimo tinha uma. Agora o axioma das paralelas vai dizer no máximo, tá? Então, se no mínimo é 1, no máximo é 1, então só pode ser 1, tá? Então a gente pode pensar no axioma das paralelas da forma da existência e unicidade, tá? Então o axioma das paralelas a gente pode pensar assim, ele diz o seguinte, dado uma reta e um ponto fora dela, existe uma única reta passando por aquele ponto e paralela à reta dada. Tá? Então, ou seja, se eu tenho a reta R e o ponto P, existe uma única reta S que passa pelo ponto P e é paralela à reta R. Tá bom? Bom, algumas observações, né? Essa observação da existência, né?
agora garante a unicidade, única reta. O que mais? Esse resultado, né, esse axioma aqui é o que difere as geometrias, né? Por exemplo, a gente tem a geometria hiperbólica, tá? Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, tem várias fontes, tá? Podem procurar no Google, algumas coisinhas. Eu nunca cheguei assim a estudar em detalhes a geometria hiperbólica, tá? Mas na geometria hiperbólica a gente tem por um ponto fora de uma reta passando duas paralelas. Então imagina, né? Como que existe duas retas passando pelo ponto P e paralela à reta R, né? Porque aqui, assim, os resultados que a gente mostrou, né, aquele que fala que existe no mínimo uma, vale também para as outras geometrias, tá? O que não vale é esse axioma, tá? Esse axioma aqui é o que diferencia a geometria euclidiana das outras, tá? Então, a geometria hiperbólica tem duas retas que são paralelas à reta dada e passam por um mesmo ponto.